Oi, meu povo! Vamos agora para uma modelagem maravilhosa. Nós vamos modelar hoje José do Egito. Nós vamos trazer aqui muitas lições dessa história. Vocês vão gostar. Vamos aguardar aqui a Francilene entrar. Ela já está por aqui. Com a Francilene. Oi, Tá me vendo? tô lhe vendo. Ah! Então vamos, né? Vamos Vamos para mais lá. uma modelagem. Tá me ouvindo bem, Francilene? Muito bem, tá muito bom o som. Ah, tá ótimo. Falei aqui que nós vamos modelar José do Egito, uma das narrativas mais fascinantes e inspiradoras da Bíblia, que na verdade, nós encontramos nos capítulos 37 a 50 do livro de Gênesis. E nós vamos Uhum. fazer um pequeno resumo, um resumo completo, para a gente entender um pouco da história do Egito, também as suas lições, e eu vou falar a principal lição para mim, né, que eu considero, e é um exercício muito difícil, mas necessário. Então, começando pela infância, né, de José do Egito, eu estou escutando minha própria voz, tá repetindo para você? Tem algo assim estranho, eu não tô ouvindo a repetição, mas tá falhando. Fica parecendo o meu eco. Isso. Se estiver atrapalhando, você me avisa, tá? Então, vamos falar para as pessoas que estão entrando, nós vamos falar da José do Egito, que José, ele era o filho favorito de Jacó, o que gerou ciúmes entre os seus irmãos. E Jacó, ele presenteou José com uma túnica colorida, simbolizando o seu favoritismo. E ele também teve sonhos, né, proféticos que indicavam que ele um dia governaria sua família, o que aumentou ainda mais a inveja de seus irmãos. E os irmãos de José, movidos pelo ciúme, decidiram então vendê-lo como escravo a mercadores ismaelitas que estavam no caminho do Egito. Eles enganaram Jacó, fazendo acreditar que José havia sido morto por um animal selvagem. E no Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó. José prosperou na casa de Potifar devido à sua integridade e habilidade, mas foi falsamente acusado pela sua esposa e lançado na prisão. E na prisão, José interpretou os sonhos de dois servos do faraó, o copeiro e o padeiro, prevendo corretamente os seus destinos. Mais tarde, o faraó teve sonhos perturbadores e ninguém conseguia interpretar. Então, o copeiro se lembrou de José e foi chamado para interpretar os sonhos do faraó. José, então, interpretou os sonhos do faraó como uma previsão de 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome. Ele sugeriu um plano, então, para armazenar grãos durante os anos de abundância, para sobreviver aos anos de fome. Impressionado, o faraó nomeou José como governador do Egito, segundo em comando apenas ao próprio faraó. Uhum. Durante a fome, os irmãos de José foram ao Egito para comprar grãos. Eles não reconheceram José, que os testou para ver se havia mudado. Eventualmente, José revelou sua identidade e perdoou seus irmãos, convidando então toda a família para viver no Egito. Como lições de vida, porque a história de José
nos ensina sobre perseverança, fé, perdão e resiliência. Ele manteve sua fé em Deus, apesar das adversidades. E usou seus dons para ajudar os outros, né? Mostrando que a verdadeira liderança envolve serviço e humildade. Essas lições valiosas, elas podem ser aplicadas em nossas vidas, né? Algumas das principais, como a perseverança e a fé, por exemplo, porque José, ele enfrentou muitas adversidades e desde ser vendido como escravo até ser preso, né, injustamente, mas, no entanto, ele nunca perdeu a fé em Deus e ele continuou a perseverar. Então, isso nos ensina a manter a fé e a resiliência mesmo nos momentos mais difíceis. Ele também usou seus talentos, né, como a interpretação de sonhos, em todas as situações, desde a prisão até o palácio. E isso nos lembra utilizar os nossos dons e habilidades, independentemente das circunstâncias, para ajudar os outros e fazer a diferença. E em relação ao perdão, que para mim é uma das lições mais poderosas da história de José, porque, apesar de tudo, né, o que os irmãos fizeram, ele os perdoou e os ajudou durante a fome. Né? Isso também nos ensina a importância de deixar o rancor de lado e buscar a reconciliação. E mesmo em posições de poder, José serviu com humildade e sabedoria. Então, ele usou sua posição para ajudar o Egito e se preparar para a fome e salvar muitas vidas. Isso também mostra que a verdadeira liderança envolve servir os outros com humildade. E a capacidade de José de se recuperar de situações adversas e continuar a prosperar é um exemplo de resiliência. Então, ele não deixou que as dificuldades o definissem, mas ele usou cada desafio como uma oportunidade para crescer e aprender. Ele também demonstrou a importância do planejamento e da previsão ao sugerir que Egito armazenasse grãos durante os anos de abundância para sobreviver aos anos de fome. Isso também nos ensina a importância de estar preparados e pensar a longo prazo. Essas lições de vida de José, elas são atemporais e elas podem nos ajudar a enfrentar os nossos próprios desafios com fé, com coragem e sabedoria. O mais interessante em relação ao perdão, eu fiz aqui esse compilado, é realmente um dos momentos mais emocionantes e significativos da sua história, porque após muitos anos de separação, né, e sofrimento, ele teve, por exemplo, a oportunidade de se vingar de seus irmãos, mas ele escolheu o caminho de perdão e da reconciliação. E mais interessante que durante a fome que assolou a região, os irmãos de José, que foram para comprar grãos, sem saber que José era o governador responsável pela distribuição. Então, o José, ele reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Só que o mais interessante antes do perdão, Francilene, foi que José testou os seus irmãos justamente para ver se eles haviam mudado. E ele os acusou de serem espiões e exigiu que trouxessem seu irmão mais novo, como o Benjamin, como prova de sua honestidade. E quando os irmãos retornaram com Benjamin, José organizou então um banquete para eles, mas ainda não revelou a sua identidade. E finalmente, José não pôde mais conter suas emoções e revelou sua identidade aos irmãos. Ele então chorou e disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver
estendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós, adiante de vós. Então ele explicou tudo o que aconteceu, que o que aconteceu fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas durante a fome. Apesar de tudo que ele passou, ele entende que isso fazia parte do plano de Deus para salvar muitas vidas durante a fome. Então José perdoou seus irmãos e os convidou a trazer toda a família para viver no Egito, onde ele poderia então cuidar deles durante os anos de fome. Esse ato de perdão, de reconciliação, por exemplo, restaurou a unidade familiar e trouxe a paz a todos, né? O que a gente aprende no final de tudo em relação ao perdão, para finalizar, é que José mostrou para Selene compaixão ao entender que seus irmãos agiram por inveja, por medo, e não por pura maldade. E ele também reconheceu que Deus tinha um propósito maior para suas provações, que o ajudou a perdoar. E, além disso, o perdão de José não apenas curou as suas próprias feridas, mas também restaurou sua família, mostrando o poder transformador do perdão. Então, o perdão de José é um exemplo poderoso de como o perdão pode transformar vidas e trazer cura e reconciliação. É, para mim, muito marcante, porque eu considero um momento que estamos vivendo de grande prova, em que todo tempo a gente tem precisado exercitar o perdão, que não é fácil para Selene, mas a gente entendendo que isso é para nos libertar desse peso, que na verdade esse peso faz um grande mal para a gente. Então, quando você vê tudo que ele passou, a injustiça, e pensando, e ele consegue fazer uma outra leitura, que isso não foi feito por pura maldade, mas por inveja e por medo, torna-se leve você perdoar. Porque a gente precisa, de fato, entender toda a ação do outro. Existe uma intenção. E aí, quando a gente começa a entender, fica mais fácil para a gente desenvolver empatia, né? Para a gente perdoar, para a gente se reconciliar. E é isso. É uma lição que não é fácil, mas ela nos ensina. Foi isso que eu trouxe como um resumo para a nossa modelagem. Você resumiu muito bem a história de José, né? Exatamente nesses passos aí que aconteceram. E a figura de José, ele é uma prefigura de Jesus Cristo, né? Porque diz que as raízes do Novo Testamento estão no Antigo. Então, Jesus, ele prefigura Jesus Cristo, esse justo também, que deu a vida para salvar a humanidade. E José, olhando a história dele, ele ser vendido e depois ele salva os seus irmãos, aí onde se cumpre aquela palavra que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, nada por acaso. Então, Deus tem sempre um propósito através de algum acontecimento da nossa vida, da nossa história, que nós não entendemos ou talvez nem aceitamos, mas Ele quer fazer algo maior na frente. E através disso que aconteceu com José, dele ter sido vendido pelos irmãos e ido para o Egito, e depois ele salva os seus irmãos da fome, começa uma nova história de um povo em que Deus escolhe também para ser o seu povo, que é o povo de Israel. Né? Esse povo de Israel, que nós também somos parte desse povo, um povo que Deus escolhe, né? Que na verdade eles ficaram tão numerosos, depois se tornaram escravos, e Deus olha para a situação daquele povo, que são os descendentes de José, e elege ele como esse povo, que é o povo de Israel, o povo escolhido, né? Que Israel quer dizer forte com Deus, né? E assim, então, nada é por acaso, os acontecimentos não são por acaso. O Senhor tem sempre algo a fazer através de um acontecimento. Então, que saibamos olhar para os acontecimentos não como uma derrota, como uma injustiça, um vitimismo, mas sempre, Senhor, o quê? Qual o propósito disso na minha vida? Né? Sempre fazer esses questionamentos.
a Deus o porquê. Por que que está acontecendo? O que eu tenho que fazer diante dessa situação, diante dessa dificuldade, né? Porque a nossa tendência é nos rebelar, é dizer que Deus não nos olha, que Deus nos abandonou, que Deus isso, que Deus aquilo. Mas nós não questionamos, na verdade, nós afrontamos a Deus. E nós precisamos questionar Ele no sentido de ter a clareza do porquê daquele acontecimento, porque nada é por acaso, né? Todas as injustiças. E assim como foi José. E José também é esse exemplo de governo, né? De autogoverno. Ele teve esse autogoverno, esse autocontrole. E diante da tentação lá da mulher de Potifar, né? Porque diz que ele era muito belo, tinha uma bela aparência, e ela queria seduzi-lo, né? E ele também é esse exemplo de pureza, de autogoverno, de autocontrole, de saber que isso aqui eu até posso, mas não me convém fazer, né? Porque São Paulo já diz em uma de suas cartas, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém fazer, né? Não me deixarei dominar por coisa alguma. E José também se cumpriu nele essa palavra, porque ele podia ir com a mulher do patrão, ele podia, na liberdade dele, ele podia, mas ele não devia, né? Não convinha ele fazer aquilo porque seria uma traição, né? Ele não queria se deixar dominar pelo desejo dela, né? Então, esse autogoverno de José, ele governou em todos os sentidos, né? Ele governou também na questão do perdão dos irmãos, porque ele poderia ter se vingado. Humanamente falando, a vontade que dá é de se vingar, né? Eu lembro de quando nós éramos pequenos, a gente lia essas histórias da Bíblia, mas com aquele entendimento de história, né? Histórias de contos e tudo. Mas não como essa coisa atemporal, essa coisa que se cumpre hoje, né? É porque a Bíblia, ela se cumpre na nossa vida também. Aqueles que acreditam, ela se cumpre, a Bíblia, a palavra de Deus se cumpre. As raízes do Novo Testamento estão no Antigo, então, né, tudo é prefigurando o Novo Testamento sobre Jesus Cristo. Então a gente via com esse olhar de criança e tudo. E na história a gente sempre achava que os irmãos eram maus e tudo, né? Tinha a nossa opinião a respeito da história. Mas e isso é do ser humano, querer se vingar. Mas José governou também sobre isso, né? Como você fala do perdão. Ele também governou, porque o perdão é também uma escolha, uma decisão, né? Eu posso decidir não perdoar. Mas assim, quem vai sofrer com isso? Quem vai sobrar? Sou eu que não perdoo, né? Então nós somos chamados a fazer as escolhas, a ter autogoverno, a ter autocontrole diante das nossas decisões, das nossas emoções, diante daquilo que as pessoas nos fazem. Então essa história de José, ela é um exemplo muito, ela tem várias, poderíamos falar de vários assuntos dentro dessa história de José, porque realmente é uma história e tanto. A partir dessa história aí, quantas prodígios Deus foi fazendo na história da humanidade, né? Na história de salvação que ele quis fazer com o seu povo, que somos nós esse povo, né? Então, eu acho Sim, que exatamente. O que você falou aí, muitas vezes a gente quer apontar, porque a gente não entende que muitas vezes o não dele é o sim para a nossa vida, né, presidente? E se a gente entender que nós somos testados na crise, a gente vai entender também que tudo coopera para o bem daqueles que o amam, como você falou, mas eu acho que o que nos angustia é não encontrar essa paz que excede o entendimento, porque de fato nós não vamos entender sempre daquele momento exato, principalmente, mas a gente, à medida que as coisas, que o tempo vai passando, a verdade vai ficando mais clara para nós. Então, é isso quando a aí. gente, mesmo não entendendo, tem a paz, isso de algum modo é prosperar, isso é governar também. Então, você às vezes pode não entender o que aconteceu, como a gente tem vivido isso, né? E a gente vai vendo como a gente reage. Então, se nos traz uma paz, mesmo que a gente não concorde com aquilo, a gente fica mais leve. Então, para a gente, a questão do perdão e que a gente pode aplicar isso para a nossa vida é porque pode ser um processo transformador e libertador. Então, o que a gente precisa entender é que antes de perdoar, é importante reconhecer a dor que a gente sente. A gente não pode fingir que nada aconteceu.
Entende? A gente precisa compreender as nossas próprias emoções para a gente poder fazer gestão delas. Inclusive para a gente perdoar. A gente tem que perdoar, mas a gente tem que reconhecer a dor que a gente sente. Né? A gente não pode nem ignorar e nem minimizar os nossos sentimentos. E a gente precisa se permitir sentir a dor e entender de onde ela vem. Então, o perdão, ele não significa esquecer ou justificar o que aconteceu. Porque é realmente um processo para a gente libertar o ressentimento e a raiva, porque isso vai existir, isso vai acontecer. Você não pode negar aquilo que você sentiu naquela circunstância, né? Mas a gente precisa entender para liberar isso e permitir que a gente siga em frente, né? E a gente precisa se lembrar também de que o perdão é mais para o nosso próprio bem-estar do que para o benefício de outra pessoa. Mas automaticamente a gente vai liberar aquela outra pessoa, porque é uma questão de frequência. Mas a gente não pode fazer isso sem a gente se libertar. Então, a gente precisa tentar, entre aspas, que é uma forma de a gente falar, entender a perspectiva também da pessoa que também nos magoou. Né? E isso não justifica as suas ações, mas isso pode ajudar a humanizá-la e reduzir a intensidade de seus sentimentos negativos. Então, tem sido um exercício, para falar a verdade, Francilene. Como a gente modelou ou falou sobre inteligência emocional, porque a inteligência emocional exige de nós o desenvolvimento diário, porque a gente vai sendo testado nas circunstâncias diárias. E a gente precisa dessas circunstâncias para a gente se provar. E aí a gente percebe o seguinte, que às vezes uma situação se repete, mas a gente já reage diferente, né? Às vezes a mesma circunstância, mas em um contexto assim, que pode variar, mas a gente já percebe que já reage diferente. E por quê? Porque o nosso crescimento, ele é constante. E eu me senti no meu coração, por isso que eu sugeri da gente fazer a modelagem de José, para justamente a gente transformar esse momento do que a gente estava conversando, porque parece coincidência, mas as circunstâncias, elas são muito próximas. Se a gente for observar uma pessoa que foi injustiçada, humilhada, e está aí com essa força forte e corajosa. Então, é um exemplo, Francilene, para a gente modelar. E eu acho que vale a pena a gente pensar nessas lições para que a gente possa praticar na nossa vida, porque não tem nada muito distante, né? É justamente o que exige de nós diariamente, não só o amar como mandamento, mas o perdão também, que é um outro mandamento. Então, foi isso que eu senti no meu coração aqui para trazer, porque realmente, apesar de perdão ser para quem não merece, apesar do perdão ser para a gente se libertar, é um exercício bem difícil, é um exercício desafiador. Mas a gente está aqui para a gente aprender. Não é imediato assim, né? Tipo assim, eu decidi perdoar já, e não, é como você disse, tem que entender o sentimento, entender a situação e tudo. Eu entendo essa questão do que você falava aí, de fato é. Só que lembrando, voltando, tudo concorre para o nosso bem, mas às vezes de momento é real, às vezes a gente não compreende, né? O nosso desejo é de vingar, é de pagar na mesma moeda, né? Só que isso só faz mal, né, para a gente mesmo, e é isso. E é válido essa modelagem, sim, porque se aplica muito bem ao que a gente percebe da situação, né, se aplica muito bem. Exatamente. Né? Mas assim, junto a essa situação, a gente vai levando essa palavra conosco, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito, né, e esperamos que realmente se cumpra essa palavra, assim, né? Porque já está se cumprindo e que outras palavras também se cumpram nesse cenário, nessa nossa vida do Brasil, das situações, né? Exato. Que às vezes não estão no nosso controle e o que nos resta é enfrentar mesmo, buscar o discernimento para poder seguir adiante, né? Exatamente, porque a gente sabe que a gente não pode controlar tudo, e se a gente não focar só naquilo que a gente consegue controlar, a gente vai ser controlado por
todas as circunstâncias e pelas emoções. E, de fato, perdoar é um ato de coragem, de compaixão. Acho que é isso que traz condição, e isso eu sei que pode transformar a nossa vida e as nossas relações. Então, o que eu trago é que a gente precisa entender que o perdoar é, de fato, um processo e que a gente precisa respeitar, se respeitar, para que esse perdão ocorra efetivamente e que não seja só da boca para fora. Mas é um exercício. Não quer dizer que, como você falou, seja de imediato, eu vou fingir que nada aconteceu só para dizer que eu sou pura. Não, não é por aí. Não é Verdade. humano e a gente de fato ser também emocional. E aí a gente precisa processar as nossas próprias emoções para depois fazer a gestão delas. E aí a gente vai trazer essa reflexão. A gente imagina, né, que José, quando ele foi vendido, ele não foi só rindo, né? Ele foi se perguntando, se questionando por quê, né? O porquê da inveja, o porquê de tanta maldade, porque para ele foi uma maldade, ele era um menino, né? Então ele deve ter se questionado muito sobre isso, né? Ter tido os momentos de dificuldade para entender a situação. Mas depois ele compreendeu que Deus tinha um propósito sobre tudo aquilo, né? E de fato tinha. Então é isso, Deise. Eu acho que essa modelagem do José do Egito, ela é sempre necessária, a gente voltar a lembrar de como que as coisas aconteceram e como Deus foi fiel, né, na vida de José. Até porque também ele foi obediente, ele também, né, fez a parte dele. E assim, que possamos realmente ter José como essa figura de autogoverno, de confiança em Deus, de lealdade àqueles, no caso, ao seu chefe, ao seu patrão, né? Digno de confiança, né? Como ele foi digno de confiança do faraó, que, né? Quem seria o segundo depois do faraó? José, que vinha de outro país, um desconhecido, e ele recebeu, né? O título de governador abaixo do faraó, né? Acho bem. O que a gente pode, para resumir, para finalizar, é que diante disso, diante dessa história dele, o que a gente percebe assim, quando a gente tem uma compreensão melhor, que mesmo a gente não concordando ou não querendo naquele momento aceitar, seja um resultado, seja uma situação, mas quando a gente entende que tudo realmente coopera, quando a gente de fato sente essa paz que eu falei, que excede o entendimento, e isso eu estou vivendo na prática, como que muito mais rapidamente a clareza vem e você consegue, sabe assim, eu não sei, Priscilene, parece que se dissolve aquela coisa que estava tão ruim. É exatamente isso. Se a gente for fazer um retrospecto de ontem para hoje, por exemplo, as coisas já estão tão claras na minha mente. A gente não pode falar tão aqui, mas tão claras na minha mente por conta disso, dessa paz, de algum modo, mesmo entendendo os sentimentos, mesmo a gente sabendo que eles existem, e não sei se é um passe de mágica, mas pelo óbvio, ter ficado óbvio, por conta dessa paz que de fato invadiu. E hoje já é uma outra clareza, eu já tenho uma outra visão, e eu já entendi todo o contexto, e isso me trouxe muito alívio. E eu acho que depois que me veio imediatamente essa modelagem do Egito, eu falei, meu Deus, calma aí. E aí eu relembrei, a gente nem ia fazer mais, que a gente já tinha feito em outro momento, e combinou também da nossa mentoria ter sido adiada para amanhã, e me veio isso como uma voz, sabe, Francilene? Sabe uma coisa assim, muito rápida, de uma hora para outra, e depois eu falei, caramba, agora eu estou entendendo tudo, agora eu já destrinchei tudo. Então eu acho que é esse silêncio que a gente tem que fazer, em vez da gente se rebelar, se revoltar, senão a gente nem escuta
o que vem do alto, sabe? Verdade. Primeiro, o nosso coração e a forma que ele fala é a forma como a gente vai se sentir. Quando você tem a paz, mesmo não mudando nada, está resolvido. Isso mostra que o que eu não posso controlar, eu não posso focar. É isso aí. Então, é a minha experiência, foi a minha experiência, por isso eu estou trazendo aqui para você, talvez, quem puder entender, entendeu, que não, eu acredito que você tenha entendido. Mas é Mas é isso, muito gente. válido. É, É muito válido essa experiência, muito mesmo. experiência, é isso. E então é isso, o convite que eu faço é que é para a gente exercitar, entender o que é realmente o perdão e que a gente entenda que a gente precisa ser gentil conosco e a gente precisa se permitir crescer com cada experiência. Então, essa é a mensagem que eu trago. Eu agradeço a todos que entraram, a todos que irão assistir. Comentem, compartilhem, curtam. Tragam aqui também para a gente as suas experiências. E vamos que vamos. É isso, Lucilene, agradeço a parceria e até a semana que vem, ou essa ainda, né, para uma próxima modelagem. Eu que agradeço. Tudo de bom para você e que essa paz continue, né? A mim também. A gente pede que essa paz, que a paz não é só a ausência de guerra, né? É essa paz interior que a gente precisa. Essa paz consigo mesmo. Acho que isso que todas as pessoas precisam. Porque só existem as guerras externas, né? Por conta da guerra interior de cada pessoa que quer Exato. lutar contra isso e contra aquilo, e aí vira toda essa batalha, mas a paz precisa realmente reinar dentro de cada um de nós. É o meu desejo para todos vocês também, que irão escutar essa live, para você, Deise, para mim, para minha família, que essa paz possa reinar dentro de cada pessoa mesmo, essa paz que acalma, que faz dormir tranquilo, que faz compreender, Isso aí. né? Isso aí. Então, um beijo para você e para Um todos. beijo. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Boa semana.